A internet não fala sobre outra coisa a não ser o documentário Quiet on Set da HBO, onde a gente vai contar a história do que acontecia por trás das séries da Nickelodeon. Você com certeza passou por um dia onde você acordou, foi pra sala com a tua cobertinha, colocou no iCarly, colocou no Drake e Josh, você pensou, como deve ser legal trabalhar nesse lugar. A verdade é que o buraco era bem mais embaixo. Então hoje a gente vai falar sobre a indústria podre de Hollywood com trabalho infantil. Enfim, acho que não é mais segredo pra ninguém. Hoje a gente já fala muito... Falei de novo, que eu me perdi. Acho que já não é mais segredo pra ninguém. Todo mundo já fala muito sobre isso. Como Hollywood é podre. E como, vez ou outra, alguma pessoa enlouquece conta de Hollywood. Como a gente esquece da Britney Spears macetando o vidro de um paparazzi com um guarda-chuva, careca. Ou da Demi Lovato, que deu um soco numa dançarina dentro de um avião. E aí você pensa, nossa, como essas pessoas são problemáticas. Mas a indústria consegue fazer isso com os seus artistas. Isso é simplesmente muito triste. Então assim, se depois desse vídeo você ainda for a favor de criança trabalhando, meu amigo, a gente já vai chegar no documentário da HBO, mas primeiro a gente precisa falar que Hollywood e criança nunca funcionou. Nunca deu certo. Você provavelmente conhece a Judy Garland, ou você já viu ela por aí. Ela é a menininha do filme do Mágico de Oz, aquele filme bem antigo. A Judy começou a trabalhar com 8 anos. Ela cantava e dançava pra fugir do ambiente que ela tinha dentro de casa. Então, o pai e a mãe da Judy Garland, eles brigavam muito. E o pai dela tinha um teatro. Então ela ia pra cima dos palcos, ela se apresentava ali pra se distrair e sair um pouco de casa. O que acontece é que nessa primeira cidade da Judy Garland, o pai dela ficou super mal falado, porque aparentemente ele era homossexual e ele saía com alguns caras. E contaram isso na cidade, a gente tá falando de 1900 e bolinha, virou uma fofoca gigante, todo mundo preconceituoso, enfim. Eles tiveram que se mudar pra Califórnia. Quando eles chegam na Califórnia, a Judy entra ali pra um canal de televisão imenso, tipo o SBT da época. Ela vira uma child star. Ela vira uma criança estrela. Acontece que, como eu falei, Hollywood nunca gostou de criança. E eu nem sei porque eles trabalham com crianças se eles não estão preparados pra isso. A Judy comeu o pão que o diabo amassou quando a gente fala sobre ela trabalhando dentro da indústria. Eles davam um remédio pra ela continuar trabalhando, pra ela ficar acordada. Depois eles davam um remédio pra ela dormir. Aí ela trabalhava por, tipo, 18 horas e eles acordavam ela e colocavam ela pra dormir. E acordava ela e colocava ela pra dormir. O pai dela faleceu de meningite e ela ficou aos cuidados da mãe, que falava assim, minha filha vai botar um pão aqui dentro dessa casa, pode ir trabalhar sim. Então, por exemplo, nas gravações de O Mágico de Oz, que ficou conhecido no mundo inteiro, Judy Garland só podia comer sopa de frango, ela tava usando um corset que apertava ela completamente, ela usava uma prótese pra mudar o formato do nariz, então era como se eles tivessem mexido no rosto dela, uma harmonização facial antes da harmonização, pra deixar ela com uma aparência mais de infantil. Eles não queriam que ela crescesse. Aí a gente tem essa menina trabalhando, tem uma história que um dos produtores encontrou ela tomando tipo um leite com chocolate no canto do estúdio, e ele acabou com ela em público. Judy Garland morreu com 47 anos. Por conta de remédio, porque ela tomava remédio demais. O que ninguém fala é que ela tomava remédio demais desde os 8 anos. E quem deu foi os produtores da Judy Garland. Outra história muito legal, que não é tão legal assim, mas que é importante você conhecer, sobre a Drew Barrymore. A Drew Barrymore, ela vem dessa família que esse sobrenome Barrymore em Hollywood era gigante. Todo mundo queria ser um deles porque eles eram atores de teatros muito legais. Acontece que a Drew entrou ali pro cenário de ET e ela era uma criança muito talentosa. Logo, Drew Barrymore começou a fazer entrevistas e eles perguntaram pra ela assim, mas você bebe? Ela tinha 9 anos. Por quê? Porque os Barrymore eram conhecidos por beber muito. Eles eram homens que faziam várias piadas sobre como eles bebiam e era super engraçado, hahaha. E a Drew Barrymore tinha 9 anos quando ela fumou o primeiro cigarro. 11, quando ela ia pra festas, baladas e, tipo assim, fazia piadinha em televisão de como ela ficava bêbada. Com 14 anos ela já tava na reabilitação. Isso é Hollywood. Isso é Hollywood com crianças. Britney Spears, mesma coisa. A Britney começou a trabalhar com 8 anos na turma do Mickey Mouse. E o mais legal de tudo, o pai dela foi ausente desde sempre. O pai dela não acreditava que a Britney tinha talento algum. Quando todo mundo olhava pra ela e falava, meu Deus, essa menina é talentosíssima. Ele achava que ela não tinha talento, ele não botou fé nenhuma, nenhum dos trabalhos da Britney. Mas ele sempre usou o dinheiro dela. Sempre usou o dinheiro dela pra sustentar a casa. Britney cresce ali dentro daquele lugar. Primeiro eles não queriam que ela crescesse, depois eles queriam que ela crescesse totalmente, porque ela ficou bonita
e aí é interessante. E aí a gente tem essa menina, tipo, sendo colocada ali como a princesinha maravilhosa. Depois vem a história de que ela traiu o Justin Timberlake, e aí a gente odeia a Britney Spears. Se a gente te amava até ontem, agora a gente te odeia. Agora você não serve mais. E é assim que a indústria vai deixando essa galera muito louca. Tem uma história da Britney, ela era muito perseguida pelos paparazzis, ela tem uma música sobre isso que chama Piece of Me, onde ela fala, tipo, você quer um pedaço de mim? Ela fala, eu sou a Miss Americana desde que eu tenho 17 anos. Se você me perguntar qual é uma das histórias mais tristes que eu já ouvi sobre a Britney Spears, um dia onde ela tava já com um filho, e tinha essa história de que a Britney era uma mãe ruim. Todo mundo falava, a Britney é uma péssima mãe. Mas ela era muito perseguida pelos paparazzis e isso começou a virar uma questão pra ela. E ela tava fugindo, assim, eles descobriram ela e começaram a perseguir ela. Fugindo dos paparazzis, ela pede ajuda a uma garçonete de um restaurante e ela pergunta se ela poderia se esconder dos paparazzis lá. A garçonete fala que sim. E a hora que a Britney senta com o neném, a garçonete abre a porta e deixa todos os paparazzis entrarem e ficar em cima da Britney com os flashes, tipo, super, super forte. O fim de tudo isso foi a Britney realmente ficando meio lelé. Ela não ficou normal mesmo. Tiraram a guarda da Britney Spears e passaram para os pais. O problema é que os pais da Britney nunca foram bons pais. Aí você tira toda a liberdade de uma pessoa, coloca na mão de uma família que não liga pra você e nunca ligou. Aí a Britney, esse tempo inteiro, vinha pedindo por liberdade, inclusive, né? Virou um movimento mundial. Então você tem pessoas do mundo inteiro com plaquinhas pedindo Free Britney, liberta a Britney, tira a Britney da mão desse pai que simplesmente não presta. Outra pessoa que começou como uma child star, teve a guarda retirada de si mesma, Amanda Bynes. E aí a gente começa a falar sobre a Nickelodeon e a gente começa a falar sobre Quiet on the Set. A Amanda começou muito novinha. Ela começou com 8 anos também. E quem descobriu ela foi o Dan Schneider, que é a podridão em forma de ser humano. Ele dava umas festas e chamava várias pessoas, ele fazia uns shows de talentos lá em Los Angeles, e foi lá que a Amanda foi descoberta. Então ela participou, ela chegou no palco e ela amassou, assim, ela cantou, dançou, tal. Falou, essa é a menina que eu tô procurando, preciso dessa menina. O Dan Schneider, ele estudou em Harvard, aí ele abandonou Harvard, foi pra Hollywood, porque ele queria ser ator. Ele começou a escrever e deu super certo. Séries, o formato de série que ele pensou fazia muito sentido, que é todas as séries que se você cresceu ali em 2010, 2015, você assistiu. iCarly, Brilhante Vitória, Sam Cat, tudo isso é criação do Dan Schneider. E aí ele viu a Amanda e falou, essa é a menina, essa é a minha estrela. Pega ela e cria uma série chamada The Amanda Show. Então, o show da Amanda. Acontece que nessa série tinha várias piadinhas claramente duplo sentido. Aí que a gente começa a falar sobre o problema. Amanda Bynes era a atriz principal, ela era a grande estrela desse show, e ela continua famosa por muito tempo. Começou a crescer e diferente das crianças que a gente conhece, que cresce e perde o emprego em Hollywood, ela continuou sendo famosa. Então ela foi pra Ela e os Caras, ela começou a virar atriz principal de filme de comédia romântica. Todo mundo achava que ela seria, assim, a próxima tudo, a próxima dona de tudo, porque ela era perfeita, ela era preferida da Nickelodeon, ela tava crescendo e continuava empregada, então ninguém imaginava que a Amanda sairia da TV um dia. O problema é que ela também começou a ter vários comportamentos assustadores e muito vindo da ideia de que ela tinha vários fãs criança. Quando ela começa a entrar nesse comportamento estranho, pessoas ficam contra ela. O público fica contra a Amanda. E ela não é, ela, tipo assim, não eram coisas leves. A Amanda foi presa, né? Ela foi presa porque ela tava dirigindo bêbada. Pra uma child star ou uma pessoa que tem fãs crianças, ela já não era mais a ideal. Fora que ela criou um blog, depois ela criou um Twitter, onde no Twitter ela falava que ela era a nova Britney Spears. Falou que a família dela tinha colocado um chip na cabeça dela. E ela mudou muito, a aparência dela mudou completamente. Então ninguém mais reconhecia a Amanda Bynes. O público falou, essa daí se perdeu. A gente não quer nada mais a ver com ela. Acontece que agora estamos descobrindo que a Amanda Bynes estava certa. Claro que várias coisas que ela falou, tipo a história de, tem um chip na minha cabeça. Beleza. Eu espero, meu Deus, que não seja real. Grande parte das coisas que ela falava, como eles fazem a gente trabalhar muito, o Dan Schneider não é uma pessoa boa. Amanda Bynes falou que ela teve uma gravidez adolescente enquanto ela trabalhava na Nickelodeon. Existe uma coisa que é um blind item. O que é um blind item? É quando lá nos Estados Unidos eles lançam umas fofocas sem poder dar nomes aos bois pra não tomar processo. Todo mundo fala que a Amanda Bynes ficou grávida de Dan Schneider quando ela era uma adolescente. Disso que a gente tá falando aqui. Sobre esses produtores da Nickelodeon produzirem esses conteúdos
claramente com duplo sentido para criança. Agora esses atores estarem vindo à tona denunciar que todos eles sofreram todos os tipos de violência que você pode imaginar, tanto de trabalho quanto até Amanda Bynes, que ficou completamente perdida. As pessoas falam que a Amanda tá, assim, sem alma. Você olha pra ela, você encontra ela, você não reconhece ela mais. E beleza, aí é cada um por si. Se você se perdeu, boa sorte pra você. A Amanda não aparece no Quiet on Set. Ninguém da família dela aparece, na verdade, então fica tudo muita especulação. Mas quem aparece pela primeira vez falando sobre isso é o Drake Bell. Drake é o Drake de Drake e Josh. Falei muitos Drakes em poucos minutos. Existia uma denúncia contra um produtor que era o Brian Peck. Quem é o Brian Peck, pra você saber? Um amiguíssimo de Dan Schneider, ou seja, o sujo falando do mal lavado. E o Brian, ele era um instrutor técnico dessas crianças da Nickelodeon, ou seja, ele ensinava elas a passar texto. Brian já era mal falado, ele ficou preso por 16 meses por uma denúncia anônima de um ator mirim da sobre ter sofrido violência. Quiet on Set é o Drake Bell, o Drake de Drake e Josh, vindo e falando, eu fui a criança, foi comigo. O Brian Peck fez isso comigo. E isso foi um grande choque pra todo mundo. Ninguém esperava que fosse o Drake. Inclusive, surgiu uma polêmica com o Josh, porque o Josh tinha falado que o Brian e o Dan Schneider eles só eram chefes rígidos. E aí todo mundo falou, e aí, Josh? Como assim? O Drake tava sendo... Do que você tá falando, cara? E aí o próprio Drake Bell já esclareceu e falou que o Josh não sabia de nada. Esse é um ponto também. Existe uma ideia de que algumas crianças eram as escolhidas e as outras não. Quem não eram as escolhidas? Victoria, do Victoria Justice, do Brilhante Vitória, Josh, do Drake e Josh, e parece que a Miranda Cosgrove também nunca passou por isso. Uma das coisas que eles falam é que o Dan Schneider dava muita bebida pra eles. A Miranda falou que, tipo, com ela não, ela nunca bebeu. Os pais dela eram muito rígidos, eles ficavam muito em cima. Outro pai rígido era a mãe do Leonardo DiCaprio. Essa mulher, minha filha, você não ia encostar no filho dela nem a pau, que ela não saía de perto dele. E o Brian Peck adorava o Leonardo DiCaprio. Adorava. Então, assim, a gente tem várias crianças falando várias coisas muito sérias. Se a Miranda, que é a Carly de iCarly, não tá nesse meio, quem tava nesse meio era a Jennette McCurdy, que é a Sam. A Sam fala que ela nunca chegou a delatar nada, tipo, mais sério. Ela fala sim, que o Dan Schneider dava bebida pra ela. O Dan Schneider, tipo assim, acabava com ela. Ela tinha um problema seríssimo, né? A mãe dela era narcisista, tal, ela não conseguia se alimentar. E fazia ela ficar comendo no set o tempo inteiro e gravando isso. Por que algumas crianças falaram e outras crianças não falam sobre isso? Eles já são adultos hoje, por que eles não falam? É aí que a gente tem uma outra coisa que Dona Janete contou pra gente. Segundo Jennette McCurdy, um belo dia ela estava na casa dela, ela recebe uma ligação da Nick falando assim, Bel, a gente vai te dar $300 mil. E assim, eu com certeza queria muito receber essa ligação agora. Mas ela fala, beleza, $300 mil, topo, me dá aí. E aí eles falam, desde que você nunca, sob hipótese alguma, fale do que aconteceu nos estúdios da Nick. Aí vem aquela história do tipo, se quem não deve não teme, por que você está me pagando $300 mil pra mim deixar minha boquinha bem fechada? O que você não quer que eu falo? E o que me parece, né, o que eu imagino? A Jennette McCurdy não assinou, mas algumas pessoas devem ter assinado, porque a gente tá falando sobre $300 mil. Então, assim, não espere que todo mundo vai vir falar sobre o que aconteceu na Nick, não espere que tenha acontecido com todo mundo, mas o que você não pode é escutar os relatos da galera e falar, isso aí é mentira. E o que nós sabemos é que o Dan Schneider está sendo acusado de várias coisas, inclusive Dan Schneider já lançou um vídeo de desculpas que, meu amigo, eu preferia camisa branca e quem me conhece sabe. Que, assim, é patético. Dan Schneider, você é patético. Você não vai ver esse vídeo mesmo pra me processar, então saiba que você é patético. É ridículo o que ele fala. Assim, ele fala que, poxa, ele não percebeu que estava acontecendo coisas lá na Nickelodeon, que as pessoas estavam vivendo momentos difíceis. Mas o que ele falou é que não era só ele que aprovava o material. Ele escrevia. Mas passava por produtor, passava pela equipe de edição, ou seja, ele ainda jogou ali de uma maneira bem disfarçada no de todo mundo, tá? Então, assim, você não é inocente, Dan Schneider, e a gente sabe que você não é inocente. Brian Peck. Quem é o Brian Peck? Gente, ele tinha um quadro na casa dele, o John Wayne Gacy lá, que era tipo um assassino de adolescentes também, e ele mostrava isso pras pessoas. Então, não é que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. As pessoas sabiam sim do que estava acontecendo. Mas o pior é que depois da denúncia do Drake, que ele ficou 16 meses preso, ele foi trabalhar na Disney. Ele foi contratado pela Disney pra ir pra Zack e Cody. Essa indústria de Hollywood, ela sempre foi assim.
O que acontece agora, e é claro, o Quailion 7 nem tá terminado, né? Então a gente nem sabe muito, mas o que acontece agora e que me preocupa muito é sobre a internet. Porque cada dia mais a gente tem várias pessoas colocando aí os filhos pra jogo na internet, vamos trabalhar assim, e é isso, e tudo bem você fazer, tipo, conteúdo de maternidade, tudo bem você mostrar o teu filho na internet, mas será que o teu filho deveria ser o responsável por sustentar a tua casa? A gente já viu isso acontecendo e dando certo em algum lugar? Na internet eu tenho 23 anos, e assim, tem momentos que eu fico super mal por conta do TikTok. Tem coisas que eu leio lá que eu fico chocada. Eu tenho 23 anos. Então, assim, eu acho que a gente precisa colocar o pé tão no chão quando se fala sobre criança. E digo mais, se responsabiliza também pelo que você assiste na internet, porque a gente nunca viu isso dando certo. O K-pop é outro que tá indo pro mesmo caminho. O K-pop tá em um momento onde cada dia, cada grupo que se lança, se debuta uma pessoa mais nova. A gente tem menina de 14 anos entrando na indústria do K-pop, quando as pessoas que entraram com 18 e 20 falam que é muito difícil. Então, não sei por que as pessoas criam essa ideia de que é uma boa ideia eu colocar essas crianças para trabalhar na internet. Eu colocar criança para estrear em grupo de K-pop. Porque 12, 14 anos, não é que você seja bobo, mas você ainda é frágil. E eu falo isso porque eu tenho 23 e eu ainda sou frágil. Então, se você tem 14 anos, talvez a internet não seja o lugar mais saudável para você. E você não vai perceber isso agora. Você vai perceber isso lá na frente. Porque a Amanda Bynes, com 12 anos, era genial. E olha pra ela agora. Coloquem sempre a mão na consciência antes da gente consumir esse tipo de conteúdo. Vamos acompanhar mais episódios de Quailion 7, porque com certeza essa história não acabou. Vai ter mais coisa por aí. E claro, eu trago tudo pra vocês assim que sair também, com bastante opinião, como a gente sempre faz aqui. Eu sou a Nanda, esse é o Nanda, e não esquece de me seguir nas redes sociais, que se eu esquecer de falar isso, a Bia me xinga depois. Então, não esquece de me seguir nas redes sociais, e qualquer coisa, manda e-mail aí pra gente também, que a gente lê e responde, tá bom? É isso.